Olá, eu sou Carlos Feitosa e vou falar um pouco sobre a rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial ela foi instituída pela Portaria 3088 em 23 de dezembro de 2011. Essa portaria ela institui a RAPS, cuja finalidade é justamente a criação, a oferta e ampliação de uma articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento mental ou com sofrimento decorrente do uso abusivo ou do transtorno mental decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, justamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa rede de saúde mental integrada, ela articula e efetiva vários pontos diferentes de atenção para atender pessoas com algum tipo de sofrimento mental, transtorno mental mesmo, ou decorrente do uso de substâncias psicoativas. E ela, uma peculiaridade muito interessante é que a RAPS ela leva em consideração a especificidade loco-regional. Então, não só do ponto de vista epidemiológico, da prevalência de determinado transtorno ou do consumo de determinada substância, mas ela leva em consideração também aspectos culturais que vão constituir a população de um determinado território. Uma coisa também muito interessante é que a RAPS ela dá ênfase a serviços de base comunitária e se caracteriza por essa plasticidade de lidar com a especificidade local, com o cuidado da família, do usuário e sempre procurando integrar dentro de uma rede muito maior de cuidado no município, no estado, sempre no âmbito do SUS. E a rede de atenção psicossocial, ela atua dentro de uma perspectiva de territorialidade. Então, essa rede, ela atua em um determinado território, ela tem a dimensão exata de que população faz parte, tanto do ponto de vista epidemiológico, como eu disse antes, do ponto de vista cultural também. Quem são essas pessoas, qual é a história desse território e quais são os elementos que constituem o cuidado, o próprio sofrimento e também a forma de lidar com ele. Dentro das diretrizes da rede de atenção psicossocial, a gente tem o respeito aos direitos humanos, né? Então, assim como o SUS, todo o cuidado desenvolvido deve seguir a Carta de Direitos Humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e principalmente o exercício da cidadania, entendendo que esses são elementos importantíssimos para a gente pensar na constituição do sujeito e justamente no cuidado do sofrimento dessas pessoas. Então, a RAPS ela trabalha dentro da promoção da equidade, que é um preceito do SUS, reconhecendo os determinantes sociais, os elementos que constituem aquele sujeito, aquele território no qual ele vive e os próprios processos de adoecimento. Na rede de atenção psicossocial também, como uma de suas diretrizes, é a atuação dentro de uma base territorial e comunitária, diversificando estratégias. Então, o cuidado dentro da rede de atenção psicossocial, ele não é restrito somente à prescrição de psicofármacos ou ao atendimento médico, por exemplo, ou psicológico, psicoterápico. Esse atendimento territorial, essa estratégia de cuidado territorial leva em consideração, por exemplo, elementos culturais, o acesso a direitos básicos, o acesso à cidadania, entendendo que o próprio processo de adoecer ele não se desvincula desses determinantes sociais. E aí inclui também a questão de gênero, raça. Então, tudo isso é levado em conta na hora de se estruturar uma rede de atenção psicossocial.
E essa rede de atenção psicossocial também ela se estrutura dentro da necessidade específica das pessoas com transtorno mental, e isso inclui os transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, entendendo que não existe uma forma única de cuidar, e que o cuidado dessa pessoa, a forma de acolher ela, a forma de se trabalhar e se pensar a possibilidade de um cuidado humanizado para a pessoa com transtorno mental leva em consideração sua singularidade. A rede de atenção psicossocial, que é decorrente de todo um processo de reforma psiquiátrica que ainda está em curso nesse momento, ela se estrutura a partir de pontos de atenção e de cuidado para as pessoas com transtorno mental. E esses pontos de atenção, esses pontos de cuidado, que a gente vai ver mais adiante, ele se organiza de forma a ampliar o acesso das pessoas à atenção psicossocial, não mais centrada dentro de um modelo biomédico ou na estrutura do hospital ou manicômio, e também promover a vinculação dessas pessoas e seus familiares a esses pontos de atenção, de forma que esses pontos territorializados, fazendo parte da vida cotidiana dessas pessoas, possa ser também elemento para que essa pessoa possa transitar nesse território, ela possa continuar sendo cuidada dentro de uma perspectiva social, não biologizante, que não captura formas únicas de sofrer. A rede de atenção psicossocial, ela está presente nos mais diferentes pontos de um território, seja na rede de saúde ou na própria rede de assistência. A gente encontra RAPS na atenção básica, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, no consultório na rua, no apoio a serviços de atenção residencial de caráter transitório, nos centros de convivência, que são elementos primorosos no cuidado no campo da saúde mental. A gente também tem a atenção psicossocial estratégica, dos quais fazem parte os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades, CAPs tipo 1, 2, dependendo da população da cidade onde ele está implementado. A gente pode ter CAPs 24 horas, CAPs infantil, CAPs AD, e são centros de atenção que cuidam da crise mesmo, né? A partir de uma outra perspectiva multidisciplinar. Então, nessas estratégias de atenção psicossocial, a gente tem psicólogo, assistente social, médicos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e essa estratégia, né, os centros de atenção psicossocial, trabalha a partir de um outro tipo de perspectiva, né, a partir de uma outra leitura também, que leva em consideração o transtorno, que leva em consideração a doença, mas também leva em consideração esses determinantes sociais e epidemiológicos e determinantes culturais que estão envolvidos nesse processo de adoecimento e sofrimento mental. A gente também tem a atenção residencial transitória, onde a gente encontra as unidades de acolhimento e serviços de atenção em regime residencial. A gente tem as estratégias de desinstitucionalização, que são as residências terapêuticas, e também o próprio programa de volta para casa. No caso, elas são estratégias da RAPS, porque as residências terapêuticas elas se constituem enquanto espaços de moradia mesmo, entendendo que o morar numa casa, estar na sociedade é o que torna a residência efetivamente terapêutica. Está dentro de um processo de fechamento de diversos manicômios pelo Brasil, onde era constatado diversos tipos de violação de direitos humanos. A residência terapêutica, por exemplo, ela
está dentro de um território, ela está dentro de um espaço territorial onde tem a atenção básica, onde vai ter o CAPS, onde vai ter a urgência e emergência. E ela é um espaço que acolhe pessoas que passaram a vida inteira no manicômio, no hospital psiquiátrico, que foram abandonadas e que, no momento do fechamento do hospital, elas não vão para a rua, elas não têm para onde ir, mas tem um espaço, um lugar humanizado que pode acolher. Juntamente com ela, a gente tem o programa De Volta para Casa, que oferta uma bolsa, que é uma tentativa de compensação pelo sofrido dentro do hospital psiquiátrico, que existem critérios que elegem a pessoa que recebe essa bolsa a partir de determinado tempo de internamento. A gente também tem as estratégias de reabilitação psicossocial, que são as cooperativas, os serviços e iniciativas de geração de renda também, entendendo que o trabalho e a produção são elementos também da saúde, que compõem a saúde, né? Inclusive, se tornam espaços de convivência também, de convivência, de produção e de vida. E também temos a atenção hospitalar, que ela não é abandonada. Ela, digamos assim, ela é mais um elemento da RAPS, ela é responsável pelo atendimento específico de determinados casos e ela vai estar trabalhando integrada com essas outras unidades. Então, a gente tem as enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais, temos serviços hospitalares de referência, tanto para atenção a álcool e outras drogas, quanto também para pessoas com transtorno mental. E, enfim, toda essa gama de instituições, de unidades, a ideia é que elas possam trabalhar de forma integrada para que seja ofertado o acesso para toda a população. Mas e a psicologia dentro da rede de atenção psicossocial? Como é que ela se encontra, como é a ação do profissional psicólogo dentro dessa rede? Antes de tudo, é preciso entender que psicólogas e psicólogos são atores históricos na construção, na invenção de políticas públicas no Brasil, principalmente do ponto de vista da desmanicomialização da saúde, formulando novas propostas, trazendo outros olhares. E dito isso, a própria psicologia, ela tem um potencial transversalizador das práticas sociais, institucionais, e contribui cotidianamente para entender processos de saúde, doença, práticas de cuidado, sempre a partir de uma perspectiva outra, de uma escuta e principalmente da disponibilidade de construção em conjunto, tanto com outros participantes da equipe de saúde mental, quanto do próprio usuário. Para mim, enquanto profissional do SUS, na minha atuação dentro da rede de atenção psicossocial, seja no fechamento de hospitais, nos próprios centros de atenção psicossocial ou no acompanhamento de pessoas com grande período de internação em manicômio, a RAP se tornou uma grande escola e me deu a oportunidade de ter contato com pessoas profissionais, usuários mais diversos e ter um olhar muito mais pluralizado do cuidado, inclusive entendendo os próprios usuários como atores fundamentais do seu processo de cuidado. E mais recentemente descobrindo, enquanto profissional e estudante, a criação de coletivos de saúde mental, com protagonismo ativo de usuários, de colaboradores, participantes, apoiadores, e é algo que revitaliza muito assim, a ideia da prática enquanto psicólogo, entendendo que não existe uma forma de cuidado, não existe uma clínica única, não existe
uma única forma de se entender o sujeito, né? Mas sim existem possibilidades e existem possibilidades de construção que não se dão sem luta, né? Entender, e isso eu falo enquanto profissional, enquanto militante do SUS, enquanto militante antimanicomial, de que a psicologia é forte, mas ela é forte naquilo que ela entende que ela se constrói no múltiplo, naquilo que eu entendo enquanto usuário do SUS, profissional, colaborador de coletivos de saúde mental, que a experiência humana, a resiliência dos usuários, sua memória, sua história, ela está no cerne da questão, né? E o que é que nós, enquanto profissionais da psicologia, podemos contribuir para isso? Não reificando um lugar estigmatizante do sujeito, né? Mas de que forma a gente se torna mais um elemento dessa produção de existência, dessa produção de vida. E a RAPS, no meu entender, é isso. Embora politicamente a gente veja todo um processo de recrudescimento de tudo isso que eu estou falando aqui, muitas conquistas, muitas práticas vêm sendo nos últimos anos paulatinamente destruídas, mas a RAPS ela não é um documento, a RAPS não é um papel, né? A rede de atenção psicossocial ela é feita de instituições, mas é feita de pessoas. A RAPS está dentro da gente, né? Então, viva o SUS! Isso era o que eu tinha para compartilhar um pouco com vocês, da minha experiência dentro da rede de atenção psicossocial, enquanto psicólogo, enquanto militante e, enfim, viva o SUS! Vamos conhecer a RAPS.